Bom, vamos conversar aqui sobre mods. Seguinte, tava vendo aqui com relação a crítico, né? Vamos pegar aqui um que não tenha nada. Um que não tenha mod, ó. Tá vendo? Ali ele tem tanto no atual quanto nas edições, né? Ali ele tem os valores de ataque, de defesa e de vida. Então, nesses atributos ali, o ideal é você colocar o mod de acordo com o máximo daqueles atributos ali. Por exemplo, esse Eudine aqui, ele tem mais defesa e mais vida, né? Então o ideal seria colocar um mod de defesa ou de life para ele, né? E do ladinho ali você tem que ver que tem um 10 ali, que é o crítico. Então isso aqui diz que é o seguinte: todos os personagens têm 10 de crítico, 10% de chance de dar crítico, tá? Então, por exemplo, o meu Ezequiel. O Ezequiel é o seguinte, ó. Ele tem 10 ali, ó. Na edição, em vermelhinho tá 10, tá vendo? Se eu colocar esse aqui, ele vai para 34, tá? Ele vai para 34. Então, 34% de chance de crítico. Agora, se eu botar tudo aqui, ele vai ficar com 50% de chance de dar crítico. Mas esse 50% é em cima daquele 34 ou ele soma no 34, tá entendendo? Porque se ele for 50% do que eu tenho, né, 34 é 17, então você vai somar mais 17, entende? Agora, se ele for 50% de crítico, ele vai somar, vai ficar 84. Mais 30 da arma que eu tenho vai passar de 100, ou seja, é para ele dar crítico em todos os ataques. Vamos fazer um teste. Fazer um teste. Um testículo. Vamos jogar isso aqui. Escolher. Vamos botar ele aqui no time, ó. Vamos botar ele aqui, ó. Tá. E uma arma de crítico. Vou pôr essa aqui, ó. Que tem 30. Sem o bônus do né? Só 30. Então vamos lá. Ó, pra dar crítico. Não deu. Então tem alguma coisa errada, né? Era pra ser 100%, se for só. Agora, se for 34 mais 17, 34 mais 17 dá 40 e 44, 44, 51, mais 30, 81. Entendeu? Ó, não deu crítico. Então, ele teria 81%. Então, para ele dar crítico sempre, eu vou ter que usar o bônus na arma. Entende? Aí é que tá. Na teoria, né? Na teoria fica essa dúvida aí. O que vocês acham? Vocês acham que aquele bônus dos mods de crítico, aquele 50% ele soma o que você tem, ou ele é 50 ou ele aumenta 50% do que você tem? Porque são duas coisas diferentes, né? Nesse caso aqui ele não deu 100% de crítico. Então vamos mudar a arma dele. Então agora eu vou pôr uma arma que é essa aqui, ó. Ele tem 30 de crítico também e 35% de crítico se o personagem tiver mais de 60% de pontos de vida. Então 30 mais 65, 30 mais 35, 65. Mas o que eu tenho lá vai passar de 100. Então vamos lá. Ó,
crítico. Ou mais um. Não deu crítico, ó. Então tem alguma coisa aí que é estranho, né? Ó, não deu crítico de novo. Tá vendo? Então é muito estranho isso. Tinha que ter essa informação. Tinha que existir essa informação se o que é cada bônus que você tem, né? Para que serve? Automático. Agora, se ele tiver mais um bônus 60 ali, ó, aí já era. Aí vai ter que dar, né? Mas fica aí a dúvida, né? Tá ligado? Tá, então vamos voltar aqui. Por exemplo, gerenciamento, né? Aqui, ó. Por exemplo, o Tyrese que eu tenho. O Tyrese, ele tem... Ó, tá vendo? 10 de crítico. Todos eles têm 10 de crítico. Qualquer um que você vai, ó. Ó, o Tyrese é o seguinte. Ó o tanto que ele tem de ataque. 1942. Então, é bastante. Então você vai pôr os modos de ataque. Tá vendo? Tem que ser assim. Eu acho que é isso aí a jogada. Aí você acaba melhorando o atributo máximo. Quanto mais atributos você tiver, maior, maior o ataque, a defesa, o ponto de vida que tiver. Por exemplo, a minha Erika. A Erika é porra de vida aqui, ó. Vida pra caralho. Ainda ele tem um de vida e um de def. Só que esse de def aqui saiu o mínimo pra tudo. Ó, ela tem bastante pontos de vida. Então quando você coloca os mods ali, vai ter 650 de PV. Tá vendo? Ela tem 3k de PV, ó. Entendeu? E aí quando ela é líder ainda é mais 40% disso. Ou se a a outra lá, vamos fazer ela de líder lá. Ó, ela tem 3k de vida no normal, né? Deixa eu ver se eu tenho um time com ela aqui. Não tem. Vamos fazer aqui um time com ela. Ó, Erika, ela dá PV, né? Esse cara aqui, opa, tem mais um vermelho pra cá. Não. Vamos pegar um desse aqui, ó. Pode ser esse. Mais uma Erika aqui. Ó, tá, vamos deixar assim. 3k de vida, ó. Agora ela foi pra 3.800, entendeu? Ela foi pra 3.800. 40% mais 800. Então, esse 40% é que ela ganha, tá vendo, ó? Não é do total. Aquele 40% das armas não é do total. Ah, olha a jogada. A arma dá 40% do ponto de vida básico dela, que é 1900. Então, 40% de 1900, 40% de 20 é 4 vezes 20, 80, dividido por 100, 8. É 800, próximo de 800. Tá vendo? Então, o bônus que ela ganha não é do total de vida que ela tem. Mais uma coisa aí, ó. Então, numa dessa, o crítico que ele ganha, pode ser a mesma coisa. O bônus de crítico da arma é 30% do 10 lá. Entendeu? Não é na soma total. Então não é 30%, é 30% do que ele tiver. Então se eu tenho 34, então ele dá mais 30% daquele valor.
daquele valor que você tem lá somado. É meio estranho, né? Se alguém tiver informação aí disso, fazer os cálculos certinho.